Segundo o Serviço Geológico do Brasil, a primeira informação disponível sobre água mineral envasada data de 1911. Hoje, garrafões como esse estão cada vez mais presentes em nossas casas. O Brasil se destaca aí entre um dos maiores produtores de água envasada. Mas eu pergunto, toda água envasada é mineral? Não? Quais os tipos disponíveis no comércio? Quais os cuidados devemos ter na higienização desse produto? Qual a química envolvida nesse processo? Essas informações e um pouco mais aqui no canal Ao Encontro da Química. É indiscutível que a água é uma substância fundamental para a vida. Dentre todas as suas funções está a do corpo humano. Ela é usada no transporte dos nutrientes, permite reações químicas e ainda regula nossa temperatura corporal. A preocupação está com a qualidade dessa água. E falar de qualidade de água, isso não é algo novo. Como exemplo, destacam-se os egípcios, que utilizavam grandes potes de barro para armazenar água do Nilo durante um ano. Nesse armazenamento, as partículas sólidas por meio de decantação seriam separadas e a água seria utilizada por meio do processo de sifonação. Não me estendendo muito nessa história de armazenamento de água, destaco os potes de barro. Antigamente, a água era tirada de poços, coada com pano e armazenada nesses potes até mesmo pela temperatura que ele disponibilizava. A água ficava um pouco mais fria. Porém, essa técnica era insuficiente para matar os micro-organismos que tinham na água. Nossa saúde estava comprometida. Passaram-se anos e surge o filtro de barro, com velas formadas por porcelana que filtrava a parte sólida retida na água, e dentro dessas velas o carvão ativado, que acabava tirando todas as substâncias gasosas que estavam dissolvidas na água. Surgiram aí os filtros de plásticos. Por estética eles poderiam até ser bonitos, mas eles não conseguiam manter a água com a temperatura do filtro de barro. Devido à descrença na água que chega a nossas casas por meio das companhias de tratamento de água, não porque a água que saia de lá seja impura. O problema é que do tratamento de água que ocorre na estação até essa água chegar em nossa casa, ela passa por encanamento, ela passa geralmente por caixas d'água que podem não ter a limpeza ideal. E pela praticidade, hoje esses garrafões são utilizados por muitas pessoas, sejam no armazenamento simples, onde a gente enche garrafas e leva à geladeira, seja já no geláguas, aumentando ainda mais a comodidade. Mas o que muita gente não sabe é que nem toda água envasada é mineral. Existe a água mineral natural e existe a água adicionada de sais. Você sabe qual é a diferença? Deixa eu explicar. A água mineral é obtida diretamente de fontes naturais ou por extração de águas subterrâneas. Esse tipo de água naturalmente possui sais minerais presentes em sua composição. Para ser aprovada o envase no Brasil, é obrigatório que essa água extraída ela passe por um período de estudo de no mínimo 2 anos. Essa água mineral apresenta de forma natural em sua composição substâncias como bicarbonato, fluoreto, cálcio, magnésio, sódio, sulfato, lítio, potássio, dentre outros. Isso varia muito de uma água para outra. Substâncias como bário, vanádio, dentre outras, são encontradas em algumas marcas desse produto. Já a água adicionada de sais, em seu processo de envase, recebe um enriquecimento de sais, previsto pela Anvisa e em proporções determinadas por profissionais habilitados de acordo com características específicas da água em questão. A água adicionada de sais minerais é filtrada, recebe em sua composição alguns desses sais antes de seu envasamento.
Quais são eles? Quais são os sais que podem estar presentes? Bicarbonato de cálcio, bicarbonato de magnésio, bicarbonato de potássio, bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, carbonato de potássio, carbonato de sódio, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, sulfato de cálcio, sulfato de magnésio, sulfato de potássio, sulfato de sódio, citrato de cálcio, citrato de magnésio, citrato de potássio e citrato de sódio. Destacar que a água adicionada de sais não recebe todos esses sais, só alguns. Isso vai depender muito do que a empresa precisa corrigir na água utilizada. E aí, qual a melhor para consumo? A água mineral natural ou a água adicionada de sais? A única diferença, gente, é que a água natural mineral, ela já traz em sua composição essas substâncias. Já a água adicionada de sais, ela traz em sua composição o acréscimo dessas substâncias. Mas, do ponto de vista sanitário, as duas são próprias para o consumo humano. O que a gente poderia estar levando em consideração é a sua composição. Se você tiver paciência um dia no mercado, você vai ver uma marca e outra e vai ver que a composição varia, inclusive na quantidade de magnésio, de sódio, de potássio, de outras substâncias. Mas aí, qual é o efeito dessas substâncias para o nosso corpo? Começando pelo potássio. O potássio ajuda os músculos, previne câimbras e ainda ajuda na pressão arterial. O magnésio a gente deve ter cuidado. A gente não pode estar consumindo magnésio em excesso, como qualquer outra substância. Mas eu falo na água que se você puder optar por água que tem uma quantidade de magnésio menor, isso seria interessante, porque quantidades maiores podem estar causando problemas intestinais. Sódio. O sódio em excesso, a gente sabe qual é um dos problemas que ele pode trazer para a gente. Ele pode estar alterando a nossa pressão arterial, inclusive na retenção de líquidos pelo corpo. No mercado, a gente encontra água com variações de 30 mg por litro a 400 mg por litro. É recomendável que você opte por aquela que apresenta teores de sódio menores. Ah, mas o sódio não é importante para o nosso corpo? Sim, o sódio traz, de certa forma, traz energia para nossas atividades. Porém, a gente já encontra sódio em vários outros alimentos no dia a dia. Então, opte por aquela água que tem uma quantidade menor de sódio em sua composição. Outras substâncias presentes em algumas marcas é o bário e o nitrato. E segundo a OMS, essas substâncias são prejudiciais à saúde. Então, cuidado com a quantidade dessa substância na água. Bário não pode ultrapassar concentrações de 0,7 mg por litro e nitrato não pode ultrapassar a concentração de 50 mg para cada litro. O vanádio também é uma substância presente em algumas marcas e ele atua como um antioxidante. Como eu falei, o tipo de mineral varia muito de uma empresa para outra. O pH da água. Facilmente a gente encontra no mercado águas com variação de pH entre 4 e 10. A escala de pH ela traz que substâncias com pH 7 são substâncias neutras, abaixo desse valor são substâncias ácidas e acima desse valor são substâncias básicas, alcalinas. Vi em alguns sites que o ideal seria consumir substâncias alcalinas. Por quê? Porque segundo esse site, quando a gente ingere água com pH ácido, a gente pode estar tendo envelhecimento precoce, a gente pode estar causando a oxidação das nossas células e isso pode estar causando até câncer. Porém, gente, não existe uma explicação lógica para isso. Se a gente for analisar isso, águas com pH muito alcalino, quando elas encontram as substâncias presentes no nosso estômago, ela é facilmente neutralizada. E se for realmente para rejuvenescer, então a gente pode estar tomando aí doses de hipoclorito de sódio, que boa, porque são substâncias altamente alcalinas, então vão fazer com que a gente rejuvenesça. Não faz sentido, ok? Então não vão perder tempo procurando água com pH alcalino, porque vocês vão perder tempo e vão perder dinheiro. Assim, gente, até parece que água mineral ou água adicionada de sais é sinônimo de saúde. A gente deve tomar para
prevenir várias doenças. Mas assim, para que isso realmente ocorra, alguns cuidados devem ser tomados. Primeiro, a gente tem que ter cuidado com a marca de água que você toma, porque encontra-se no mercado água de pirataria. Águas que são tiradas lá da fonte, sem muito processo de tratamento, já é colocada para o consumidor. Além disso, está no processo de limpeza. A gente sabe que esses garrafões são colocados em galpões e quando chega em casa é necessário que você faça a limpeza com água e sabão e o acréscimo de uma substância bem presente nos nossos dias aí, que é o álcool em gel, ou álcool, ok? A gente tem que utilizar o álcool para realmente desinfectar de forma correta esses garrafões. E assim, esses garrafões da saída da empresa até chegar no local de compra para o consumo, ele passa por situações indesejáveis. Água, principalmente aquelas armazenadas em garrafões de água, como o que eu mostrei no início do vídeo, eles devem ser evitados a exposição em altas temperaturas ao calor do sol. Chega em casa, evita esse garrafão exposto à luz, tanto pela questão da garrafa em si, que pode estar soltando algumas substâncias, como a própria água e as substâncias presentes nela. Geralmente, quando a pessoa vai comprar esses garrafões, ela acaba indo em carros e às vezes deixa esse carro ao sol e a água ali aumentando a temperatura. Então, muito cuidado a partir de agora, hein? Não sei se vocês perceberam, mas de um tempo para cá, esses garrafões passaram a apresentar uma data de validade. Esses garrafões eles têm uma validade de no máximo 3 anos. E isso é porque, logo após esse período, substâncias, fragmentos de plásticos, até microplásticos, podem estar se desprendendo da garrafa, indo para o nosso organismo, causando alguns problemas. Mas assim, gente, o garrafão tem prazo de validade de 3 anos, mas a água tem validade de 3 meses. Percebam esse prazo de validade. E outra, essa água, depois de aberta, ela tem que ser consumida no prazo de 1 semana. Tendo todos esses cuidados, aí a gente pode estar dizendo que a água mineral ela realmente é sinônimo de saúde. Posso citar aqui vários benefícios dela. Primeiro, o cálcio presente na água ajuda na saúde óssea. Outro, fornece uma boa quantidade de minerais metabolizadores de gordura. Magnésio e o cálcio são responsáveis por contribuir positivamente para a pressão arterial. Os sulfatos contribuem com a produção de enzimas digestivas, como a amilase e lipase, diminuindo as toxinas no corpo. Magnésio e potássio presentes na água são importantes para os músculos. O cérebro é um dos órgãos que mais necessitam de água para o seu bom funcionamento e o potássio ajuda na concentração e memória. O consumo de água mineral exerce papel fundamental para que as fibras ingeridas durante o dia exerçam o seu papel no organismo. A água mineral evita a retenção de líquidos. Os minerais presentes na água mineral são capazes de melhorar a imunidade e assim ajudar na prevenção de doenças. A água mineral é capaz de hidratar as camadas mais profundas da derme. O equilíbrio hormonal depende da água para o seu bom funcionamento. A água mineral ajuda a equilibrar a temperatura corporal, além de que alguns órgãos, como os rins, podem ter até 83% de água. Pulmões e sangue podem ficar com algo em torno de 80%. Então, gente, encerrando aqui o nosso vídeo, sobre a água, os tipos de água que a gente leva para a nossa casa. Isso foi até uma dica aí do meu amigo, professor Marcos Rubens, que tinha uma curiosidade sobre qual realmente a água melhor de se utilizar em casa. Como vocês viram, tanto a água mineral como a água adicionada de sais, elas são, de acordo com as normas sanitárias, ideais para consumo. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.